Boa noite. Meu nome é Lisley e faço parte do curso de Licenciatura em Letras Português do IFPAL, Campus Maceió, né? E também participo da disciplina de análise do discurso, né, ministrado pela professora Williams, que desde já eu agradeço pelo carinho de sempre, e também agradeço, né, pela banca que está avaliando os nossos seminários. Bom, fiquei responsável por apresentar para vocês o último capítulo da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, é a análise do discurso do capítulo 7, Nossa Revolução. Então, espero que vocês gostem e já gostem do trabalho realizado. Então, vamos para a apresentação. Vamos lá. Bom, teremos a participação especial de Michel Foucault, né? Ele que irá orientar as ideias do discurso de Sérgio Buarque, tá? Então, teremos contribuições de Sérgio Buarque, teremos contribuições de Michel Foucault, e vamos juntar para entendermos melhor o discurso dessa obra, né? O que ela tem a nos apresentar, nos propor, nos influenciar e a importância. Então, vamos lá. Aqui eu já trago uma linha do tempo, da nossa revolução. E antes de eu apresentar esses momentos importantes, eu trago também essa nossa revolução, né? Existe uma crítica em volta disso, né? Nada do que tem naquela obra é por acaso. Então, essa nossa revolução está entre aspas, porque é um momento de transição, né? Ela representa a transição no Brasil, né? De uma sociedade que era ibérica, de uma sociedade personalista, de uma sociedade que era agrária, né? Termos muito importantes para o decorrer dessa apresentação, que a gente não pode perder de vista, para uma sociedade que agora vai ser moderna, vai ser pessoal e agora democrática, certo? Então, de uma sociedade agrária para uma sociedade moderna, certo? É viver essa transição para a urbanização também, certo? Então, vamos lá. O início do século XIX já inicia com esse marco, porque são momentos que aparecem na nossa leitura, na leitura da obra. E aí eu gostaria de trazer nesses momentos isolados, que isso faz com que a gente veja esse caminhar, né? Dessa transição, né? Como é que chegou até esse momento, certo? Então vamos entender isso parte por partes. E aí eu trago esse início do século XIX como predomínio do engenho à lavoura de açúcar. Então a ordem privada, né, o pátrio poder, a vida social é uma extensão da família. Então aqui a gente vive a lavoura do açúcar, né? Existe aquele momento de dominação de poder, enfim. É esse o momento, é a ordem privada, certo? E aí a gente vem para meados do século XIX, vive a ascensão do café no Vale do Paraíba, né? Então, é a transição. O café ainda segue o modelo do açúcar, escravocrata e patriarcal. Por quê? Porque eles não têm ainda noção, o senhor de engenho ainda não tem a noção do poder que o café vai causar, a expansão que ele irá causar. Por isso, eu ainda trato o café como se fosse lavoura da cana. Bom, e agora a gente parte para aproximadamente 1840 e vem com a expansão para o oeste paulista. O café, agora, ele vai para São Paulo. Aí a gente sabe da proporção da cidade de São Paulo, né, para disseminar o café. Então, a planta democrática, né, eles tratam o café como uma planta democrática, né? O café exige menos capital e permite o parcelamento da terra. Surge um novo tipo de fazendeiro, o citadino, né? O fazendeiro sai, o senhor de engenho, sai das fazendas, sai do meio rural para ir para as grandes cidades, né? Para produzir café, né? Para vender o café, para comercializar, melhor, comercializar. E aí a gente continua e em 1850 e 1888 houve a extinção do tráfico e a abolição. Então, o golpe fatal, a abolição não é o fim da escravidão, é o fim do predomínio agrário como o centro do poder. Então, cada termo, predomínio agrário, a abolição,
movimentos muito importantes para a gente entender essa transição do Brasil, né, de agrário moderno. Então, pontos importantes. Em 1889, proclamação da República, a superfetação, uma mudança política que ignorou o esteio rural sem colocar algo sólido no lugar. Agora, né, que o café foi para São Paulo, aí vem o momento da urbanização também, então as cidades elas crescem, elas começam a crescer, a crescer, a crescer, e aí o meio rural começa a ficar do lado, né? As pessoas começam a ignorar o ambiente rural como um meio de comercialização, um meio de produção, porque agora quem produz mais é quem? As cidades. As cidades agora são maiores, as cidades agora suportam mais pessoas trabalhando, mais transporte, enfim. E agora a gente vai para 1930 e vem o presente de Sérgio Buarque, né? Eu coloquei assim como o presente de Sérgio Buarque, que é a obra Raízes do Brasil, né? O momento em que a crise final, o aniquilamento total das raízes ibéricas para a entrada definitiva da urbanização, né? É a época em que ele produz Raízes do Brasil, né? 1936. E aí, em 1930, é que acontece esse momento de aniquilamento total das raízes ibéricas, né, para o crescimento da urbanização, né, a inserção da urbanização na sociedade. E aí, agora eu venho para vocês com o fim do predomínio agrário e a reorganização do poder. E aí eu trago nessas análises fragmentos do próprio texto do capítulo Nossa Revolução, né, de Raízes do Brasil, para a gente analisar ponto a ponto, né, momentos marcantes, e como eu falei anteriormente, a gente terá participação especial de Foucault. Então, teremos contribuições de Sérgio Buarque, né, os seus ideais, aquilo que ele quis, que ele propõe, né, para nosso entendimento, mas também Foucault irá nos ajudar nessa base. E aí o fragmento que eu trago para vocês é o seguinte, né? Se a data da abolição marca no Brasil o fim do predomínio agrário, o quadro político instituído no ano seguinte que responder à conveniência de uma forma adequada à nova composição social. Existe um elo secreto estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros de uma revolução lenta, mas segura e concertada. A única que rigorosamente temos experimentado em toda a nossa vida nacional. Então aí eu já inicio, né, com essa citação de Foucault, que ele diz que cada sociedade tem seu regime de verdade. Então, a representação de uma verdade sobre o progresso nacional, mesmo quando mantém desigualdades históricas. Como assim? Bom, é sobre trazer a abolição, né, ele traz o movimento da abolição. Aconteceu a abolição, o poder acabou. Né? Porque a gente sabia que antes de acontecer a abolição, havia esse poder concentrado, esse privado que prevalecia. Então, o que a gente entende? Que quando houve a abolição, foi grande, foi um movimento grande, foi um movimento pesado, mudou muita coisa? Sim, mas o poder não acabou, ele não teve fim. Ele simplesmente tomou novas formas, ele se reorganizou. Então, a abolição acontecer não significou o poder ter acabado. A abolição acontecer foi que o movimento da abolição significou, né, que o poder acabou? Não, o poder não acabou. Ele somente mudou de configuração. Ele se reorganizou e tomou novas formas, certo? Então, essa é a ideia. Então, a abolição ela não eliminou relações de dominação, não. Ela apenas reorganizou o poder social e econômico, tá? Então, vamos lá. Aí eu trago para vocês também a Revolução Brasileira como um processo discursivo, né? Então, o fragmento que a gente vai analisar é o seguinte, que a grande Revolução Brasileira ela não é um fato que se registrasse em um instante preciso. Então, é antes um processo demorado, e que vem demorando pelo menos há 3/4 de século. Seus pontos culminantes associam-se como acidentes diversos de um mesmo
sistema orográfico. Então, algo que me impressiona bastante e que eu acho super interessante é sobre essa comparação que o Sérgio Buarque traz sobre a grande revolução, a comparação da grande revolução com o sistema orográfico. Então, antes mesmo da gente analisar esse fragmento, eu acho muito importante que a gente entenda o que se trata do sistema orográfico. Então, vamos lá. Eu trago aqui o sistema orográfico para vocês, né? Então, na geografia, a orografia é o estudo do relevo e das montanhas. Então, um sistema orográfico, ou uma cordilheira, né, também, não é feito de um único pico isolado, mas sim de uma enorme contínua base de terra, da qual emergem várias montanhas, vales e planaltos. E aí, essa palavrinha em pico isolado, né, é uma palavra-chave, uma palavra muito importante, a gente não pode perder de vista. Só que aí eu também quero tratar com vocês, né, sobre esse termo da orografia, né, o movimento das montanhas. Poxa, é normal montanha se movimentar? Isso se chama acidente geográfico. E aí eu também trago, né, para a gente ter como uma ideia técnica da questão da orografia, a própria chuva orografia, que é a primeira imagem que vocês veem aí acima, que mostra, né, esse processo da orografia, da chuva orográfica. E daí eu vou tratar dele brevemente, né, para a gente entender também. E aí a gente parte para a análise do fragmento. Então, a chuva orográfica o ar quente e úmido é forçado a ascender para áreas mais elevadas, né, da montanha. E aí esse ar sobe, ele forma, o ar quente resfria e condensa, formando nuvens. E o que acontece? Agora existe a precipitação, né, as chuvas. E se vocês prestarem bem atenção, a chuva ela só vai partir num lado só da montanha. E o outro lado não vai haver chuva. Então, esse do outro lado ele vai viver como sombra de chuva. E aí, como vocês verem nesse quarto pontinho, o ar descende, se aquece e se torna mais seco, né? Então, essa área aí, ela fica seca porque ela não vai ter contato com água, certo? Então, aí vão haver dois lados de uma montanha, em que um lado vai ser seco, outro lado vai ser mais úmido, porque um tem mais contato com água e o outro não. E aí acaba havendo essa tensão e acaba causando esse movimento, certo? Existindo esse pico, esses picos, esses acidentes geográficos. E aí eu trago como exemplo, né, o Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Né? Vocês podem ver essas montanhas empilhadas, né, e justamente também acontecem esses movimentos, né, para elas chegarem até o ponto onde estão, certo? Isso acontece visível? A gente estuda parte da geografia, sim, mas para nós, a olho nu, é claro que não vai ser capaz de a gente enxergar. A gente vai enxergar com um tempo. Então, existe um movimento lento e gradual, certo? É bem devagar, mas que as coisas acontecem. Então, é aí que a gente vai entender agora, né, o porquê do Sérgio Buarque trazer a Revolução Brasileira como um sistema orográfico. Vamos lá? Então, é o seguinte, eu já trago Foucault mais uma vez, em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída. Então, Sérgio Buarque rompe com o discurso tradicional da revolução heróica instantânea, né? Aquela ideia de que agora que aconteceu a revolução, tudo vai mudar, do dia para a noite. Acabou o poder, acabou quem controlava, acabou a elite, acabou tudo. Não, não é isso que significa. Ele quebra esse discurso tradicional, né, de que as coisas vão mudar do dia para a noite, e é justamente quando ele utiliza dessas cadeias montanhosas, né, sobre esse movimento lento e gradual, porque em vez disso apresenta a transformação brasileira como lenta e contínua. Por isso que ele traz o sistema orográfico, porque o sistema orográfico é cadeias de montanhas que se movimentam lentamente,
que acontecem picos, que são os acidentes geográficos. Assim acontece, né, com a Revolução Brasileira, certo? É assim que acontece com a Revolução Brasileira. Por quê? Aí é que eu apresento para vocês os picos da Revolução Brasileira. Olha só, né? Assim como acontece com a montanha acidentes geográficos, com a Revolução Brasileira acontecem alguns acidentes geográficos. E acidentes geográficos que, por mais grandes que sejam, não transformam do dia para a noite, mas que fazem acontecer lentamente e gradual. Então, quais são os nossos picos da Revolução Brasileira? A abolição da escravidão, em 1888, a proclamação da República, em 1889, a Revolução de 1930. Onde é que a gente viu isso mesmo? Lá no início, não foi? Lá na, na linha do tempo, que eu trouxe esses momentos, pronto, são considerados picos da nossa Revolução, certo? Então, eu trago que Sérgio Buarque de Holanda usou a imagem da cadeia de montanhas para ilustrar que nossa história não avançou por rupturas bruscas. Olha aí aquilo que eu estava falando, né? Mas sim por solavancos lentos, conectados a uma mesma estrutura social, né? São movimentos grandes, mas que não vão mudar as coisas de um dia para a noite. São movimentos que acontecem, mas que só vão acontecer devagar, lentamente, grão a grão, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir. E aí, eu já trouxe esse pedacinho. Vamos lá. Aí eu já trago para vocês, né, um momento importante do texto, que é sobre o americano, né, o americanismo e esses discursos importados. E aí vem o fragmento seguinte. Ainda testemunhamos presentemente, e por certo continuaremos a testemunhar durante largo tempo as ressonâncias últimas do lento cataclismo, cujo sentido parece ser o do aniquilamento das raízes ibéricas de nossa cultura, para a inauguração de um estilo novo, que crismamos talvez ilusoriamente de americano, porque seus traços se acentuam com maior rapidez em nosso hemisfério. E aí eu também trago, né, o termozinho do americanismo, né? E ele diz que o americanismo é uma sorte de exacerbamento de manifestações estranhas, de decisões impostas de fora, exteriores à terra. Bom, e aí eu venho com o Foucault mais uma vez, e ele diz o seguinte: ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer certas exigências. Ou seja, o discurso europeu assume posição de autoridade. Desculpe. Os discursos considerados legítimos geralmente vêm de instituições de poder, Estado, universidades, elites. Então, aqui há essa importação de modelos políticos, né, estrangeiros aqui no Brasil, tá bom? E aí, mais uma vez, né, o europeu, a, ele busca essa posição de poder, né, sobre nós. E por isso que ele vem com esses ideais de que o Brasil ele está se colocado um pouco para trás, não é um país ainda avançado, né, com relação a eles. Aí eles vêm com esse discurso de poder, de dominação, de ser superior a nós, né? Então, o discurso europeu assume posição de autoridade. Então, os discursos considerados legítimos geralmente vêm de instituições de poder, Estado, universidades, elites intelectuais. Né? Agora, o poder, como eu disse lá no slide mais anterior, e o poder ele agora se reconfigurou, ele tomou novas formas. Como é que o poder agora tomou novas formas? A partir do Estado, a partir de universidades, a partir de elites intelectuais, né? Ele agora ele não é considerado num lugar só, ele agora é vários lugares, tá bom? E que se convergem, tá? Se convergem, dominam um pouco aqui, dominam um pouco ali, mas que não mudam.
E aí eu também trago esse termo da hipertrofia urbana, né, que é quando as cidades que outrora tinham sido como complementos do mundo rural proclamaram finalmente sua vida própria e sua primazia. Então, é lá o que a gente estava começando no início na linha do tempo, sobre a questão da urbanização, né? Aqui eu trago sobre a hipertrofia urbana, que é quando as cidades elas tomam proporções sobre os meios rurais. E aí, né, as cidades que outrora tinham sido como complementos do mundo rural proclamaram finalmente sua vida própria e sua primazia. Agora elas são maiores que o meio rural. E aí, quando a gente discutia naquele início lá sobre o ambiente rural, ter ficado mais de lado, porque houve o crescimento da urbanização, houve o crescimento da população. E, consequentemente, a cidade também cresceu e muito. Tá bom? Então, quando a gente vai tratar sobre o açúcar, a gente não só pode tratar com relação à lavoura e o plantio, não. A gente entende o açúcar como essa lavoura da cana, né? Em relação em que ali, né, o senhor de engenho, naquela lavoura, ele concentrava poder econômico, certo? Então, a autoridade política, a força de trabalho, tudo ali naquele meio, ali naquele momento da ordem privada, eram concentrados esses poderes, certo? Então, aqui nesse momento, o engenho, ele representa, né, em Foucault, o engenho representa um dispositivo de poder, né, porque ele, de tal modo, comandavam esses pontos. E por quê? Porque esse dispositivo de poder significa um conjunto de práticas, né, de instituições, saberes que são capazes de organizar, né, e controlar, principalmente controlar a vida social. E era isso que acontecia naquele momento ali de, da lavoura da cana, tá bom? Então, a gente agora parte para a questão do café ao citadino, né? Ao citadino. Planta democrática, né? Esse termo a gente já conhece lá do início. Então, o seu cultivo afirma: não existe tamanha extensão de terreno nem tamanho dispêndio de capitais. O parcelamento da propriedade e a redução dos latifúndios operam-se mais facilmente com sua difusão. Então, aqui o fazendeiro não se forma ao seu contato, torna-se, no fundo, um tipo citadino, mais do que rural, e um indivíduo para quem a propriedade agrícola constitui, em primeiro plano, meio de vida e só ocasionalmente local de resistência ou recreio. Tá bom, então vamos lá. O café agora, né, ele busca essas relações comerciais, né? Então, quando a gente discute sobre o citadino, o café ele amplia as relações comerciais, diferente do açúcar que trazia essa ordem privada, né, aquela coisa mais isolada. O café ele amplia, ele cresce, ele expande. Então, cresce as cidades. O fazendeiro sente agora a necessidade de mudar contexto de vida. Então, isso gera a urbanização e é justamente o citadino, né? O fazendeiro não se forma ao seu contato, torna-se, desculpa, o fazendeiro que se forma ao seu contato torna-se, no fundo, um tipo citadino, o contato com o café, então mais do que rural, e um indivíduo para quem a propriedade agrícola constitui. Primeiro plano, meio de vida, só ocasionalmente local de resistência ou recreio. Agora, o café é capaz de fortalecer o Estado. O café agora é, com ele surgem novos grupos econômicos. Então, o café toma proporções enormes, não é? Então, vamos lá. Então, seguindo. Agora, para a gente entender também esses fragmentos, eu trago aqui outra citação de Foucault, que diz o seguinte: o poder não se localiza em uma instituição, nem em um aparelho de Estado. Ele circula através das relações sociais. Então, com isso, a mudança da economia açucareira para a cafeeira demonstra uma reorganização dos mecanismos de poder. Agora é que a gente é capaz de entender isoladamente, separadamente, a questão do café,
a questão do açúcar, a questão do café, e o que o café fez com o fazendeiro, que o transformou em cidadino, né? Agora, o fazendeiro da cidade, né? Melhor falando, buscando entender esse ponto. Então, o sistema açucareiro era fortemente pessoal e patriarcal, né? Enquanto a expansão cafeira assume novas formas e o poder deixa de estar concentrado apenas na figura do senhor de engenho para circular por diferentes instituições. Enquanto a lavoura de cana tratava o senhor de engenho como o soberano, né, o maioral, o café vai causar no fazendeiro, vai causar no senhor de engenho, né, essa mudança e que agora, não somente ele vai comandar o café. Outras instituições também vão fazer essa comercialização e vão se envolver, né, nesse movimento, tá bom? E agora a gente parte para isso. A letra morta e a democracia de fachada, né? Eu coloquei esse título aí para tratar um pouco sobre as leis em que Sérgio Buarque ele trabalha, ele discute, melhor dizendo, discute. Então eu trago os fragmentos, né, que a força da alienação da realidade, a política chegou ao cúmulo do absurdo, que ele está indignado já está indignado. Duas saídas, ambas superficiais e enganadoras, né? Por mais superficiais e enganadoras elas existem. É a única solução? Não, né? Mas são os que existem e é o que ele nos apresenta aqui. A pura e simples substituição aos detentores do poder público é um remédio aleatório. O outro, com o passar dos acontecimentos segundo sistemas, leis ou regulamentos de virtude provada, em acreditar que a letra morta pode influir por si só e de modo energético sobre o destino de um povo. Vamos lá. Aqui a gente traz como em microfísica do poder. Foucault afirma que o poder não está localizado apenas no Estado ou no governo. Sérgio Buarque afirma que a substituição dos governantes é um remédio aleatório. Demonstra que o problema brasileiro é mais profundo, né? Então, aqui a gente trata assim, primeiramente, a gente vamos buscar isso, vamos isolar essas duas soluções que ele traz. Primeira, a pura e simples substituição dos detentores do poder público é um remédio aleatório, né? Então, aqui ele diz que tirar os governantes, né, os partidos, as elites, acabar com isso, né, eliminar esses pontos, não vai resolver os problemas sociais, né? Pelo menos não de imediato. Pode acontecer? Pode. Mas vai resolver os problemas? Não. Não vai, não vai, porque aí a sociedade por livre e espontânea vontade também implica. Aí fica contraditório, acaba ficando até contraditório. Então, eliminar os governantes não vai acabar com os nossos problemas. O problema do Brasil, o problema brasileiro, ele é mais profundo. Bom, então isso é mais profundo. É bem mais longe do que a gente pode imaginar. E aí ele traz a segunda solução, né? Que com o passar dos acontecimentos segundo sistemas, leis ou regulamentos de virtude provada, em acreditar que a letra morta pode influir por si só e de modo energético sobre o destino de um povo. Então, a letra morta, né? Pega aqui a letra morta, entre aspas, são leis que ele discute, as leis, os regulamentos escritos, né? Que ele critica que só existe escrito. Na prática, não acontece. A maioria dessas leis não acontecem, por isso que ele critica isso, né? Então, quando ele fala aqui que, em relação como revoltado, como voltar sobre a crítica em química ou física do poder, o afirma que o poder não está localizado apenas no Estado ou no governo. Do Sérgio Buarque, ele afirma que a substituição dos governos é um remédio aleatório, ou seja,
acabar com os governantes não vai solucionar os nossos problemas, ponto, né. Então demonstra que o problema brasileiro é mais profundo, a gente discutiu isso. Então ambos, tanto Foucault quanto o Sérgio Bar convergem sobre o poder não está apenas nos governantes, né, está presente nas práticas sociais, nas formas de pensar, nos costumes, nas relações cotidianas, tá bom? Então é sobre isso também. Então aqui, como a gente já vem discutindo, a questão da eliminação dos governantes, do tipo de dominação, não vai mudar. Isso não vai mudar, não vai mudar de imediato. Por quê? Isso porque o poder agora, depois do café, né, depois dessa expansão do café, ele circula em toda a sociedade. Até hoje, o poder circula em toda a sociedade, né, por meio das escolas, por meio das igrejas, por meio das famílias, porque eles são pontos de influência uns para os outros, tá bom? Em um meio que vive. Vamos lá. A revolução. Vamos lá, a revolução. Então, eu trago o fragmento seguinte, que diz assim: de que maneira se efetuaria essa revolução? Aqui é um diálogo, né, que o Herbert Smith traz, né, que o Sérgio Buarque trata na obra de Raízes do Brasil, e o Herbert Smith, ele propõe essa revolução, né? De que maneira se efetuaria essa revolução? Que aqui é uma pergunta do, do próprio Sérgio Buarque. E daí o Smith responde da seguinte maneira: espero, respondeu Smith, que quando vier, venha placidamente e tenha como remate a amalgamação, não o expor das camadas superiores. Camadas que, com todas as suas faltas e os seus defeitos, ainda contam com homens de bem. Então, lembrai-vos de que os brasileiros estão hoje espiando os erros de seus pais, tanto quanto os próprios erros. A sociedade foi mal formada nesta terra desde as suas raízes. Então, a gente tem aqui fragmentos importantes para discutir, né? Para a gente entender melhor. Então, vamos lá. O que é que eu busco? Vamos lá. Em microfísica do poder, a gente disse aqui, o Cole argumenta que o poder não está concentrado apenas em uma classe dominante. Temos isso. O poder, ele agora, ele se reorganizou e ele tomou novas formas. Quais são os exemplos de poder agora? Escolas, outras instituições, famílias, o Estado, etc. Né? Mas espalhado por toda a rede social. Então, quando Smith fala em amalgamação, né, das camadas superiores, ele sugere que a transformação social ele não ocorre pela destruição dos grupos existentes, tá? Mas pela reorganização gradual das relações sociais, tá bom? Então, eliminar a superioridade, eliminar os governantes não vai determinar essa transformação social, tá bom? Mas que é necessário reorganizar as relações sociais, tá bom? Entender um lado, entender o outro lado também, não, porque sempre existe essa tensão de lados em que um quer ser superior ao outro, por isso que acabam não tendo diálogo. E por que não reorganizar? Por que não manter um equilíbrio entre ambas as partes? Não é isso? Aí eu trouxe dois fragmentos que eu destaquei lá do pedaço do texto da obra, que eu digo o seguinte, nessas frases. Os brasileiros estão hoje espiando os erros dos seus pais. Então, em A Ordem do Discurso, né, com Foucault, o filósofo demonstra que aquilo que pensamos ser natural é muitas vezes resultado de construções históricas. Foucault rejeita as interpretações baseadas em essências naturais ou defeitos biológicos dos povos. Então, então, continuando, vamos lá. Com a simples, desculpem, né? E agora a gente vai tratar sobre o termo do homem cordial, né? Brevemente.
Existe um capítulo voltado somente para o homem cordial, mas aqui eu só vou trazer brevemente um pouco dessa discussão. Com a simples cordialidade não se criam os bons princípios, né? O fragmento que a gente vai discutir no seguinte é que com a simples cordialidade não se criam os bons princípios. É necessário algum elemento normativo sólido, inato na alma do povo, ou mesmo implantado pela tirania, para que possa haver cristalização social. O termo do homem cordial, que é tratado também nesse capítulo, que existe um capítulo voltado somente para o homem cordial, mas aqui eu trago para vocês brevemente, né, para a gente também relembrar um pouco dos conceitos. Então, o fragmento que eu escolhi para a gente discutir foi o seguinte: que com a simples cordialidade não se criam os bons princípios. É necessário algum elemento normativo sólido, inato na alma do povo, ou mesmo implantado pela tirania, para que possa haver cristalização social. E aí a gente traz essa citação de Foucault que diz o seguinte: a disciplina fabrica indivíduos. Ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos do seu exercício. Então, esse homem cordial, ele destaca uma tensão, né, entre a lógica afetiva das relações pessoais e a lógica disciplinar das instituições modernas. Como assim? O homem cordial é aquele homem que ele vive mais das emoções, né, dos seus sentimentos. E agora esse homem cordial, com a nova revolução, com a expansão do café, com a modernização da sociedade, ele vai ser contrariado pelas regras, né, pelo novo movimento do poder, pelas instituições que vão exigir que ele viva por meio de regras, por meio de leis, e vai haver essa tensão dele, tá bom? Então, em vigiar e punir, Foucault demonstra que nenhuma sociedade se sustenta apenas pela espontaneidade dos indivíduos, tá bom? Então, é esse o ponto. Não dá para viver somente das emoções, não dá para viver somente dos nossos sentimentos. É importante? Sim, mas é importante também se conciliar. Então, é importante a disciplina, né? Que esse indivíduo seja disciplinado. Toda sociedade cria mecanismos de normalização capazes de orientar comportamentos. Sérgio Buarque, ele critica a ideia de que relações pessoais e afetivas sejam suficientes, né, para organizar a vida coletiva. Então, só viver da emoção não vive o homem. Então, uma sociedade precisa de mecanismos que regulem as condutas dos indivíduos, né? Então, até aqui a gente já consegue entender um pouco o que o Sérgio Buarque quer passar, né? Porque ele não só se baseia no lado do poder, mas também não só se baseia numa sociedade por livre e espontânea vontade. Ele também se baseia em que haja equilíbrio, porque a gente vai ver lá na conclusão, então, assim, esse equilíbrio que é capaz de fazer com que a sociedade viva consciente dos seus direitos, dos seus deveres, mas também que não seja, mas que também não sejam limitados, tá bom? Que esses indivíduos, que essa sociedade não seja limitada, tá bom? Então, por isso que a disciplina é que fabrica os indivíduos, aqui como Foucault. E aí a gente vem para nossa conclusão, né? Fechando esse trabalho, que eu trago o fragmento seguinte. Querer ignorar esse mundo será renunciar ao nosso próprio ritmo espontâneo. A lei do fluxo e do refluxo, por um compasso mecânico, uma harmonia falsa. Já temos visto que o Estado, criatura espiritual, opõe-se à ordem natural e a transcende, mas também é verdade que essa oposição deve resolver-se em um contraponto para que o quadro social esteja coerente consigo. E aí, a gente também vai fechar com Foucault dizendo o seguinte: o poder não é uma instituição, nem uma estrutura, nem uma potência de que alguns sejam lutados. É o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada, tá bom? Então aqui, o Sérgio Buarque vai fechar com Foucault dizendo o seguinte:
poder não é uma instituição, nem uma estrutura, nem uma potência de que alguns sejam lutados. É o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada, tá bom? Então aqui o Sérgio Buarque ele diz o seguinte, né, que ele critica a imposição de modelos políticos artificiais, né, mostra que o Estado não é uma instituição natural, mas uma construção histórica que deve dialogar com a formação social brasileira. Então, mais uma vez, não basta que o poder seja concentrado, que viva mandando nas outras pessoas, mas que ele também busque diálogo, que ele busque é, é, dialogar mais com as práticas sociais, viver mais da vida social do cidadão, do dia a dia, para que haja essa forma, haja essa, essa revolução que a gente está discutindo. Porque é assim que as coisas vão acontecer, a partir do equilíbrio, a partir do diálogo, para que essas coisas, para que é, é necessário, né, que haja essa construção histórica, que venha dialogar. Bom, e agora a gente vem para a conclusão, né, o seguinte, que o fragmento seguinte é que querer ignorar esse mundo será renunciar ao nosso próprio ritmo espontâneo, a lei do fluxo e do refluxo, por um compasso mecânico e uma harmonia falsa. Podemos vestir que o Estado, o criatura espiritual, opõe-se à ordem natural e a transcende. Mas também é verdade que essa oposição deve resolver-se em um contraponto para que o quadro social seja coerente consigo. E eu vejo esse fragmento aqui como uma reflexão do capítulo inteiro, né? Então, e da obra em si. Aí Foucault vê o seguinte: o poder não é uma instituição, nem uma estrutura, nem uma potência de que alguns sejam dotados. É o nome dado a uma situação estratégica complexa, uma sociedade determinada. Então, já vem aquela ideia de volta, né, da questão do poder, que ele deve ser isolado, que ele deve mandar em todo mundo, e só. Não, não vem aqui. É necessário o diálogo, é necessário o equilíbrio que a gente já vem comentando lá atrás. E Sérgio Buarque ele critica essa imposição dos modelos políticos artificiais, né, da questão de querer mandar e mandar, e mostra que o Estado não é uma instituição natural, né, mas é uma construção histórica que deve dialogar com a formação social brasileira. Se a sociedade ela cresce, o poder também cresce. Então, quando a gente diz crescer, não é crescer de dominação, mas crescer junto com a população, crescer junto com quem vem crescendo, quem, quem está envolvido, né? Crescer com as práticas sociais, crescer com as relações, com novas relações, né? Crescer com a cidade, crescer com a população, né? Entender de perto a necessidade daquelas pessoas, dialogar com eles. Então, a análise Foucaultiana, né, Foucault compreende o Estado como um produto histórico e as normas um instrumento de poder, certo? Então, com isso, apresenta-se a necessidade de equilibrar, olha lá, equilíbrio, os mecanismos de poder institucional com as práticas históricas que constituem a sociedade brasileira, tá bom? Então, é, é aqui que a gente finaliza essa apresentação. Então, fica aqui o meu muito obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado muito do material que eu construí. Foi tudo com muito carinho, muito empenho, lá desde o início. Sabia que é uma obra densa, né? Uma obra que a gente precisa de muita leitura para fazer, construir as nossas ideias, ligar com teóricos, para que a gente faça uma boa análise o melhor para vocês, né? Para vocês ver, também enxerguem o nosso desempenho. Então, já agradeço muito, muito mesmo, né? E fico feliz por estar participando desse movimento aqui nosso, trabalhando junto. E é isso. Muito obrigada à banca que vai avaliar esse trabalho. E também eu agradeço muito a professora Williams também. Muito, muito obrigada. Estamos aqui
com as nossas referências, né, com o Foucault. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.